Lado a lado, lado a lado. Eu gosto de Frederico, eu não gosto de Frederico, sim. Eu gosto de Frederico, sim. Eu estou apaixonada e quê? E o que é que eu vou fazer com isto? Porque não é um acesso direto. Gostar de alguém não é acesso direto a namorar, não é acesso direto a outras coisas. Então fiquei assim nesta parte de, sim, estou apaixonada pelo Frederico e o quê? E agora? Enquanto a Mariana passava por este momento no estágio do IPO, também diferente, mas paralelo também, foi como se foi acontecendo o mesmo comigo. Não me percebi nada do que estava a acontecer, tanto da parte da Mariana, tanto comigo. Demorei muito a perceber, mas ia de facto, como a Mariana disse, percebendo que ia sentindo alguma coisa diferente. E o que eu comecei por sentir era diferente, era uma coisa diferente. Não sabia bem o que era, mas percebia que era diferente. Um exemplo muito caricato disto foi também lá estar nesse estágio. É normal, que era porque há pessoas que são de medicina, outras que não. É normal, quando se está a ver cirurgias, especialmente no início, as pessoas sentirem-se mal, quem está de fora, particularmente quem nunca viu. E nós éramos três, portanto, era eu, a Mariana e outro colega nossa, e há um dia em que, pronto, durante uma cirurgia, a outra colega sentiu-se mal. Sentiu-se mal, eu continuei lá a ver a cirurgia, que era o que eu queria, achava piada, e pronto, ela caiu para o lado. Não chegou mesmo a cair, mas quase, e pronto, e para mim nada aconteceu. Depois, uma semana depois, é a Mariana que se sente mal, e sem que eu percebesse porquê, já nada mais interessava e tinha percebido se a Mariana estava bem, não estava bem. Lembro-me desta resposta muito automática, sem perceber o porquê dela, mas que as coisas iam-se revelando assim. Sim, eu branca, mal disposta, fora da sala da cirurgia, e uma enfermeira a mandar bocas para o Frederico, então, vem que segurar a menina para ela não desmaiar, e coisas deste género. Tiveram graça, não é? Fazem parte deste discernimento de perceber que as coisas não eram iguais. E de facto, também depois lá me apercebi do que se estava a passar. Como a Mariana disse, nós consciencializámos do que estava a acontecer e tivemos uma conversa. Tivemos uma conversa em que dissemos, preto no branco, que gostávamos um do outro. Mas não foi aí também que começámos a namorar. E esse momento não foi, e que a Mariana disse antes, que gostar um do outro não é estar apaixonado um pelo outro, não é a mesma coisa de que namorar. E então vamos falar um bocadinho deste nosso processo de discernimento pré-namoro, que é mesmo... O pré-namoro. Que é precisamente isto de discernimento, é que nós tínhamos os nossos sentimentos, o que sentíamos um pelo outro, mas tínhamos que pensar e depois decidir. E lembro-me que nós pensámos coisas diferentes, mas muito parecidas. Eu lembro-me antes de decidir, perante a certeza, ou saber que gostava da Mariana, lembro-me de pensar muito, era até onde é que pode ir. O que eu pensava muito era até onde é que este namoro pode ir, será que devia um dia casar com a Mariana? Portanto, punha muito esta frase, este pensamento assim no futuro, e pensava muito nisso. Já a Mariana pensava paralelo, mas diferente. Sim, o meu discernimento era muito, não pensava confundir com a meta de será que isto pode chegar ao casamento. A minha meta era, há alguma coisa que impeça um casamento ou que impeça que esta relação vá funcionar. E rever um bocadinho todas as coisas. E eu lembro-me que quando eu disse ao Frederico que gostava dele, disse logo, sim, eu gosto de ti, mas tu não falas muito. Isto para mim é um problema, porque eu gosto imenso de falar e a comunicação é essencial. Portanto, eu gosto de ti, mas como tu não falas muito, eu não sei se isto vai funcionar. Portanto, estão a perceber o nível também de sinceridade e de abertura neste discernimento, não é? E pensava muito se havia algum impedimento, se eu olhava ao Frederico e via que era uma pessoa irresponsável, com a qual eu nunca iria lidar bem, se via que havia alguma ideia ou grande sonho que o Frederico tivesse na vida fosse contrário ao meu, por exemplo, se o Frederico quisesse imenso viajar pelo mundo inteiro e nunca formar família, se calhar isso para mim era claramente um impedimento. Então esta revisão, se havia alguma coisa que eu soubesse à partida fosse impedir o namoro. E este processo de começar a namorar não é mágico, não é a questão do raio, não é só sinto-me encantadíssima e vai ser de certeza, mas é também uma ótima oportunidade de discernimento e de pegarmos então aqui na razão e nos sentimentos, que são as duas coisas muito importantes e não podemos dissociá-las. E também não podemos achar que às vezes uma domina a outra sem olharmos para elas. Então aqui entramos um bocadinho mais no tema, ou no título grande desta sessão, que são os sentimentos e a razão. E neste processo, só para nos situarmos um bocadinho, claro que isto é um bocadinho, se calhar, claro para todos, mas acho importante também esclarecer, os sentimentos são algo que nós não escolhemos, não depende da nossa vontade. E é algo que nos assola, que não controlamos,
E é uma coisa intensa, às vezes muito, muito forte, também muito volátil, não é? De manhã eu posso sentir uma coisa muito, muito, muito violenta e à tarde já não. E não é um passo direto sentirmos alguma coisa e fazermos alguma coisa com isso. Muitas vezes, como os sentimentos são muito fortes, nós acabamos por nem sequer os processar e atuar logo de alguma maneira. Mas os sentimentos não definem aquilo que nós fazemos. E nós pensamos aqui no exemplo, assim, um bocadinho mais prático, é alguém comeu a última bolacha do pacote. A última bolacha que havia, aquela que eu tive a tarde inteira a estudar, a pensar, quando acabar vou comer aquela bolacha. Se chegar lá e a bolacha não estiver lá, temos várias hipóteses de resposta para a mesma coisa, não é? Portanto, eu posso ficar super chateada porque imenso aquela bolacha, passei a tarde inteira a sonhar com aquela bolacha de chocolate, um bocado excessivo, mas sim. E perante isso, posso ficar mesmo chateada com o Frederico comeu a última bolacha, mesmo zangada e amoada e já não falar o resto do serão, ou dizer assim, fiquei chateada, não aprecia, mas espero no telefone e escrevo na nossa lista das compras e amanhã vou comprar mais. Portanto, a mesma coisa e com o mesmo sentimento que causa, neste caso, se estiver chateada e frustrada por imenso aquela bolacha, pode causar reações diferentes e temos que fazer coisas diferentes com isso, não é um acesso direto. E a razão, no fundo, é a maneira como nós conseguimos usar o nosso entendimento para processar aquilo que estamos a sentir. No fundo, acaba por ser um filtro da intensidade dos sentimentos. Não é disfarçar os sentimentos, não é dizer que eles são outra coisa do que eles são, temos que olhar para os sentimentos porque eles são e com liberdade. É uma coisa que surgiu em mim, que me assola, que eu não escolhi e agora o que é que eu faço com isto? E a verdade é que há alguns momentos críticos que nós identificámos e gostávamos de trazer aqui como momentos de razão versus sentimento, não é? Um aqui, que já falámos um bocadinho, é o início do namoro e esta possibilidade que nos dá, de antes de começar a namorar, nós conseguimos olhar para estas duas dimensões, do que é que eu sinto, e é muito importante sentir esta coisa especial, porque eu também descrevia como é que eu senti esta força magnética, esta vontade de estar, esta alegria de estar, olhar também para isto é importante, e também perceber os tais impedimentos, ou será que eu vejo que isto vai acabar, ou não vejo nenhum caminho que consiga construir com esta pessoa. E há coisas muito simples, o discernimento, o pré-namoro, do género, ter ou não ter filhos. Um quer trabalhar, um quer viver no campo e o outro quer viver na praia. Um quer imenso viver no estrangeiro e o outro nunca pensa sair de Portugal. Há aqui coisas muito fundamentais em que a nossa razão nos ajuda a gerir aquilo que sentimos e com estas duas dimensões, então decidir o que é que vamos fazer. Para além deste momento que já desenvolvemos um bocado mais, outro momento muito importante para nós também, em que houve aqui uma grande dicotomia entre sentimentos e razão, foi para nós, que é mais para mim, foi assim o momento do noivado, assim, algo que só ataca os homens, normalmente. E foi também assim, não vamos desenvolver muito, porque isso também dava outra sessão completa, mas também foi assim um momento muito e surpreendente para mim, de separação entre razão e sentimento, porque eu estava à espera, iludido talvez por filmes e séries e toda a convenção da sociedade, que haveria um dia em que eu tinha pensado, ia começar a pensar sobre casar ou não casar com a Mariana, e achava que nesse processo haveria um dia em que havia um raio, ou havia assim um clique e teria a certeza. Eu falei com amigos meus mais velhos, que acabaram com as pessoas dos padrinhos de casamento, principalmente, mas também outros, e que todos me disseram que não, que esse raio não existe e não existiu. E foi algo decidido e foi algo racional também. No entanto, já dissemos e quero reforçar que também não estamos aqui a denegrir os sentimentos e que o que interessa é a razão, não é nada disso. Os sentimentos têm de estar lá e são parte essencial e indispensável também. Mas estes momentos críticos e chave também têm que ser sempre, lá está, como eu disse, filtrados e processados. Portanto, assim, momentos críticos, já falámos do início, também já falei do fim, e depois também com momentos críticos entre razão e sentimento é todos os momentos entre eles. Todos os momentos entre eles numa relação são assim momentos de sempre equilíbrio razão-sentimentos, até porque a própria palavra, ou o que é, no nosso entendimento, o amor e o amar, também é assim um bocado, não é um sentimento. O amar não é bem um sentimento. O amar é decidir, nós decidimos amar. Amar é o que nós fazemos em função do outro, que nós sacrificamos, e isso não pode ser só alimentado por sentimentos, porque se nós de manhã amamos e à tarde já não amamos, portanto, e há dias em que é mais difícil amar e escolher o outro, lá está, há dias ou no mesmo dia. Portanto, todas as decisões que nós fazemos são alimentadas e facilitadas ou dificultadas por sentimentos, mas que também precisam de uma atuação nossa e de uma decisão nossa.
e nestas ferramentas também para todos os dias, porque se é um bocadinho mais óbvio que é preciso pensarmos bem antes de começar a namorar ou antes do noivado, há um processo todos os dias de gestão dos sentimentos com a ajuda da razão que é essencial e que desbloqueia imensos problemas na relação a dois, agora muito virado para a relação conjugal, mas também nas outras relações com as nossas famílias e com os nossos amigos no dia-a-dia. E passa muitas vezes pelo sinal de alerta, que é o eu não estou bem, eu não sinto. Eu fico um bocado nervosa quando as pessoas dizem, mas eu não sinto. Mas temos que ser um bocadinho mais adultos e ter um bocadinho mais de maturidade, inteligência emocional, perceber o que é que eu estou a sentir, o que é que se passa comigo. E este eu não estou bem é assim um sinal de alerta grande. E às vezes ficamos um bocadinho bloqueados no eu não estou bem, não sei o que é eu não estou bem. E uma das ferramentas que nos ajuda, e nós também gostávamos de deixar convosco, é aprendermos a dar nome àquilo que sentimos. E vou-vos mostrar aqui uma coisa, vamos lá ver se aqui o compartilhamento de tela funciona como nós gostávamos. No fundo aqui é uma roda dos sentimentos que nos ajuda a arrumar um bocadinho aquilo que às vezes não conseguimos dizer por palavras o que é que se passa connosco, não é? Sentir medo, ok, eu tenho medo, estou assustado, mas é mesmo estar assustado? Ou é sentir medo por ansiedade? Ou sinto-me ameaçado? Fizeram alguma coisa que me faz sentir ameaçada? E esta roda acho que ajuda um bocadinho a perceber que aquilo que nós sentimos e quando nós identificamos o nome do que estamos a sentir, conseguimos processar melhor. Porque eu identificar que tenho medo e perceber que me senti ameaçado porque houve alguma proposta no meu trabalho ou alguma coisa que pôs em causa aquilo que eu sou, ou aquilo que eu digo, ou aquilo que eu fiz, consigo identificar melhor e processar melhor. E aquele sentimento, eu não estou bem, arruma-se sem, ok, houve uma pessoa que disse uma coisa que me deixou desconfortável, e então o que é que eu vou fazer com isso? E é completamente diferente de ser a bola de neve gigante, eu não estou bem, não sei o que é que se passa, hoje foi um dia mau, e chegar a casa e foi um dia mau e acabou, não é? Também temos de aprender, ou pode ajudar-nos muito a aprender a dar nome àquilo que estamos a sentir. E pode ser uma ferramenta muito boa. E identificando aquilo que estamos a sentir, às vezes este percurso, então, okay, o que é que eu sinto, vamos usar este exemplo, sinto-me ameaçado, puseram-me em causa, é importante perceber o que é que causou isto, não é? Neste caso que eu dei o exemplo, podia ser alguém ter dito alguma coisa. E quando eu identifico a causa e o impacto que teve em mim, as coisas acabam por ganhar o seu lugar e ganham uma leveza no dia, e deixa de ser aquele bloco gigante. E uma coisa que nos ajuda muito um ao outro, e que também queríamos partilhar convosco, é que é fundamental nós tentarmos ajudar o nosso par a perceber o que é que se passa consigo próprio. Muitas vezes sou eu que apanho que o Frederico não está bem, tu não estás bem, o que é que se passa? Aquela irritaçãozinha, aquela resposta curta, para mim já são um sinal de alerta. O Frederico não está bem, vamos lá tentar perceber o que é que se passa e entrar em espaço de diálogo também com isso. E começa por coisas muito simples, tenho fome, tenho sono, estou cansado de estar em pé, e às vezes estas coisas ajudam a arrumar. Ok, então se é fome, vamos lanchar, e não vale a pena ter uma conversa muito profunda quando um de nós está com fome, não está com sono, não está irritado. E só esta gestão da relação permite amaciarmos os conflitos, das irritações, das frustrações, do não percebo. E começa com o quê? Com a perceber, eu não estou bem, ou eu não me sinto bem, ou eu sinto alguma coisa esquisita, e ir ver o que é que isto se passa. Então é muito, muito bom o exercício de, ok, já sei onde é que isto vem, já sei o que é que se passa, e a leveza com que se gera isto é mesmo muito, muito melhor. E uma tarde podia ser uma chatice, estarmos chateados porque um está com fome e outro quer conversar, não conseguimos gerir isto, arruma-se com um lanche simpático e depois o dia continua bem. E algo que só de acrescentar a isto, nós, pronto, que começar por mim também às vezes falho, é sermos leves e encararmos com leveza o que estamos a sentir, reforçando que, pronto, os sentimentos nós não controlamos. Nós podemos não querer ter aquele sentimento e estar frustrado, não só ter o sentimento negativo, mas também estar chateados por ter esse sentimento e não querer processar, não querer entrar nessas águas, mas pronto, tentar encarar com leveza, isso aí também é algo que faz melhor que eu. Agora, outros tópicozinhos que foram assim umas perguntas deixadas, indo muito nesta linha do eu não estou bem ou eu não sinto, levantaram-nos a questão de, por exemplo, relacionamentos que acabam ou que surgem perante uma dificuldade do eu não sinto ou eu já não sinto nada. Em primeiro lugar, e como e pode partir esta roda ou não, ou partindo disso, o eu não sinto é uma coisa séria. É uma coisa séria e é um momento importante quando isto acontece. No entanto, é isso, é pouco. Ou seja, é importante perceber o que é que está a passar. Eu não sinto no sentido de havia algo que havia especial,
que agora já não há, ou é uma coisa negativa que passou a haver, que não está resolvida, portanto é importante partir pedra e perceber o que é que está a passar. Portanto, não é de desvalorizar este não sentimento de eu não sinto, mas é importante, é um sinal de alerta, e é importante perceber o que é. Por exemplo, só para darmos aqui um exemplo mais prático, no meu namoro, eu agora não sinto a atenção do meu namorado. Porque saímos todos os dias às 4, enquanto começámos a trabalhar, eu saio mais cedo, ele sai mais tarde, e o facto de não estarmos juntos todos os dias faz-me sentir que não sou valorizada. E, portanto, primeiro é sentir mais afastados, mais distantes, partilham menos e, portanto, há uma espécie de espaço. E, portanto, no espaço, já não sinto a mesma coisa antes, mas na realidade não é bem não sinto a mesma coisa antes. É só, amam-se mesmo ou mais, mas gerou-se este espaço e esta falta de atenção. Portanto, é importante perceber o que é que está. Portanto, encarar isso não como a fatalidade da relação e pronto, já acabou, mas sim como a alerta para pôr o fato macaco e começar a trabalhar um bocadinho e perceber o que é que se está a passar. No entanto, também em relação ao sentido propriamente dito, ao amor, à paixão, é algo que é muito volátil, ou pelo menos vai desvanecendo, como se costuma dizer, que é algo que vai mudando e até pode perder alguma intensidade, não só mudanças súbitas, mas também ir perdendo alguma intensidade. E isso é o amadurecer da questão. E é aí que entra a decisão de amar. Tanto que nós, até nesta pronto, quando estivemos a preparar, este tópico específico até tínhamos assim separado no chavão para quando isto acontece no namoro, num momento de prova de fogo, não é? De que se o namoro é para seguir ou não, versus quando isto acontece num casamento, em que aí é um bocado aguenta-te, porque a decisão já foi tomada e, portanto, há que lutar pela decisão já tomada. Sim, mas só para esclarecer aqui, este desvanecimento no fundo é uma transformação. Sim, não perde a graça. Nós namorámos 5 anos até casar e eu lembro-me que os primeiros 2 anos, lembro-me de perceber esta dinâmica de 2 anos de de criar mais intensidade no ficar deslumbrada, no que dizia era espetacular. E depois ao longo do tempo, e depois ao longo do tempo, as coisas vão se transformando e continuam a ser maravilhosas, continuo a ficar derretida com muitas coisas que o meu marido diz, ou seja, não é necessariamente era ótimo e depois vão ficar sempre pior, não, e a sensação de que está pior também é um sinal de alerta, não é suposto, não é suposto, isto agora está terrível, isto já não é como era de antes, então aqui lá está, e temos de perceber o que é que se passa melhor para resolver, e os namoros são feitos para acabar, ou em casamento, ou para acabar porque é para acabar, portanto, também não andamos a empatar, temos que ser ativos neste processo de relação. Portanto, a mensagem principal é encarar como um sinal de alerta, mas não ficar por aí, é preciso perceber o que é que está a passar. Depois, quando há assim um conflito muito acérrimo entre razão e sentimento, quando a razão puxa para um lado e o coração para o outro, digamos assim, aí... Então, é importante pesar cada um dos lados e, óbvio, poderá haver assim, um empate técnico, mas... E aqui entra muito uma ferramenta que é a oração, que é quando eu acho que pelo meu entendimento não consigo desbloquear esta situação, aquilo que eu sinto também não consigo compreender, ou é muito forte, então mesmo eu faltar-me alguma coisa e a razão que eu tenho para continuar ou não, estão muito taco a taco. Aqui entra muito a oração. E o exercício muito bom da oração para decidir não só estas coisas mais fundamentais de relação, mas outras coisas da vida, é em oração contemplar ambas as hipóteses, ou seja, chegar com liberdade, em tempo de oração, ou numa igreja, ou à frente de uma cruz, ou à frente de uma vela, e olhar com muita liberdade e contemplar as duas hipóteses. Hipótese 1, continuar com este namoro e deixar que essa ideia fique no nosso coração, pensar sobre ela, sobre onde é que isso nos levaria, pensar como é que seria o dia de amanhã, se este namoro continuar, como é que será daqui a 1 mês ou daqui a 6, deixar que com liberdade, sem stress, não tenho de decidir, deixar que isso entre no nosso coração. E depois no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou noutra altura, fazer um exercício semelhante para a outra hipótese. Ok, terminar este namoro. Como é que será daqui a 1 mês? Como é que será daqui a 1 ano? Quais são as minhas dúvidas? O que é que eu acho que não se pode resolver? Como é que eu giro não poder resolver? E a verdade é que a certeza vem da serenidade que Jesus põe nos nossos corações. E há um ponto em que uma das hipóteses se encaixa mais. E às vezes quando damos mesmo para a oração, tenho que decidir isto, é super importante, tenho que decidir agora, também não deixamos espaço a que o Espírito Santo atue e que nos mostre com serenidade em que é que o nosso coração vai repousar. E às vezes esta decisão não é, ok, está tudo alinhado, é perfeito, esta decisão final é ótima e outra é péssima. Não, é uma coisa que não é assim tão certinha, arrumadinha, mas há uma delas que nos traz mais serenidade e que sentimos que nos arruma.
e pode também ter muitos desafios incorporados e muitas coisas diferentes a seguir a essa decisão, e às vezes essas decisões causam mesmo uma mudança muito grande na nossa vida, mas há uma serenidade em nós que a oração ajuda muito a desempatar, não é? Portanto, temos que pedir aqui ao terceiro elemento que entra, para não ter só a razão e os sentimentos a encaixar. E também só deixar esta noção que não podemos usar a razão sem os sentimentos, também não podemos usar os sentimentos sem a razão. Vamos ficar sempre a perder. Precisamos sempre das duas coisas. E sim, para terminar, nós gostávamos de vos deixar o versículo que nós escolhemos, um dos versículos do Evangelho do nosso casamento, que é de Mateus 5, é o sal da terra, e diz: vós sois o sal da terra, deixe-lo perder a força com que há de salgar-se. Não serve para nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E aqui a nossa grande vontade de trazer este versículo é porque realmente o namoro é um tempo precioso e as relações são um tempo precioso e não são para empatar, e não são para, se não serve para nada, então estamos aqui a empatar o nosso tempo. E nós costumamos dizer, que eu acho com graça, que somos muito fãs do namoro, somos muito mais expert do namoro do que do casamento, só em termos de tempo e dinâmica, não é? Por isso, o namoro é um tempo mesmo essencial e bons namoros salvam famílias. Isto é uma coisa mesmo importante. E então, que não deixemos andar, nem nos namoros, nem nas relações com os nossos amigos, nem em dinâmicas em casa. Termos esta vontade de apurar as nossas relações, de perceber o que é que estamos a sentir, de decidir e não só de sentir e fazer coisas. E ser verdadeiros e muito empenhados nas relações, isto que o Frederico dizia há pouco, eu estou derretido, não é? Não estava no plano, que é vestir o fato de macaco e pôr mãos à obra e fazer, não é? E fazer pelo nosso namoro, fazer pelo nosso casamento, fazer pelas nossas relações, com a alegria de que vale mesmo a pena ser à séria e não ser um jogo, ser mesmo viver à séria. E agora, estamos disponíveis para as vossas perguntas, se assim tiverem. A pergunta que aqui está é se pensavam muito um no outro antes de terem conversado sobre o facto de gostarem um do outro. Sim, a toda a hora. Se pensávamos muito? Sim. Bem, amor, sim, a toda a hora, esqueçam. Pelo menos eu era tipo permanente, era do género, e se eu disser e o Frederico afinal não gostar de mim, porque não dava pistas nenhumas, vocês não estão a perceber o meu empenho. Eu dizia que não era óbvio, mas era do género, um filme mesmo giro, pausa, nós é que podíamos ir ver, pausa. E o Frederico, em vez de dizer assim, bora, tipo, fácil, toma lá, tipo, tens o trunfo na mão, é só ir ao cinema. Pois, realmente. Pronto. Portanto, o Frederico dizia que não tinha percebido muito bem, e eu também tinha as minhas dúvidas, o Frederico achava que era óbvio que tinha sido a sala do bloco, porque eu me tinha sentido mal, também era uma pista, mas não era assim muito claro para onde é que isto ia. Portanto, estava sempre a pensar, será que é? Será que falou mais comigo porque isto ou por aquilo? Ou será que afinal vamos sair mais cedo do hospital para ir lanchar? Será que esquecer alguma coisa ou não? Mas sim, tipo, a toda agora. Acreditam que estamos destinados para uma pessoa particular? Fantástico. Eu respondo a essa. Eu respondo a essa e a resposta, na minha opinião, é não. Acho que não. Fizeram uma ótima comparação antes de eu ficar noivo. Antes de decidires ficar noivo. Sim, sim, eu só não decidi nada, só perguntei. Não, retomando a pergunta, acho que não, já lá vou à comparação, acho que não, acho que mesmo eu, como a Mariana, seríamos compatíveis com muitas pessoas e teríamos capacidade de, quando digo nós, dizemos todas as pessoas, capacidade de conseguir construir, manter e alimentar uma relação com outras pessoas. E a comparação que fizeram é eu ou qualquer outra pessoa, é como uma espécie de meia laranja. E há muitas outras meias frutas por aí, incluindo muitas meias laranjas. Portanto, há essa compatibilidade, não é com todas as pessoas, mas há essa compatibilidade com várias pessoas e, de facto, são as circunstâncias da vida e depois também o empenho, a decisão que se põe nas nossas relações que fazem com que cheguem até ao fim. Queres acrescentar mais alguma coisa? Mas, em resumo, não. Acho que não estamos destinados um ao outro, é um bocado das circunstâncias e do empenho. Eu acho que esta ideia das meias laranjas andarem por aí, das meias verdes andarem por aí, tem graça, mas a verdade é que acho que em vários momentos da nossa vida temos pistas para olhar para uma pessoa. E não quer dizer, isto ser predestinado, quer dizer que se não for aquela não é mais nenhuma no mundo. E acho que aí também não. Mas que em momentos da nossa vida há pistas para uma pessoa. E para nós acho que foi muito evidente isto e fazemos também muito isto à oração. E que eu dizia se não faz com que seja óbvio. E realmente na altura aquilo era mesmo óbvio, claro como água, que eu estava apaixonada pelo Frederico, mesmo sem saber qual é que era a resposta do outro lado. Portanto também estamos atentos
às pistas, vamos tendo olhares, não é? E acho que também é importante porque acredito que em vários momentos da nossa vida possa fazer ou não sentido fazer sentido uma pessoa. Porque eu lembro-me de nós também conversarmos sobre isto, se nos tivéssemos conhecido, se calhar no primeiro ano da faculdade, já tínhamos passado de cartucho nenhum ao Frederico, sei lá, o ambiente se calhar não era o mesmo, éramos só colegas da faculdade, se calhar nada teria surgido. Mas também o facto de nos termos conhecido, das missões, ter conseguido nesse ambiente ver um lado do Frederico que provavelmente eu não ia ver em regime de faculdade, em modo aulas, percebem? Acaba por proporcionar momentos em que vamos descobrindo mais um do outro. Também não acho que seja do género, tens 10 hipóteses, pode ser qualquer um. Não é assim, acho que não é assim que funciona. Mas também me lembro de pensar que se calhar não fosse naquele momento em que nos conhecíamos, falámos mais, fizemos este estágio, se não tivesse sido nessa altura, tivéssemos começado a namorar, se tivéssemos deixado marinar as coisas, tipo assim, uns meses, se calhar depois também cada um teríamos optado ou decidido, ou tipo também a coragem de começar a namorar. Isso acho que também há alturas-chave em que vamos tendo pistas e também acho que o Espírito Santo nos ajuda muito a dar a luz neste momento e que é importante seguir essa pista naquele momento. Também não deixar para daqui a 5 anos voltar a ver, mas realmente aquela pessoa, 5 anos passados, o sentimento pode já não estar lá e essa pista pode ter desvanecido. Portanto, podemos dizer que nesses momentos, antes de passarem mais tempo juntos e antes de se conhecerem melhor, sentiam assim uma vontade especial de querer conhecer o outro melhor, conhecê-lo mais a fundo. Sim, entra muito aquele clique, a química, o sentimento, assim, acho que no fundo acaba por ser uma grande via de uma pista, porque não é o olhar, ou seja, eu não senti que olhar para o Frederico e preencher a lista dos critérios, se é bem educado, sabe as portas às cenouras, se diz por favor, se tem um sorriso bonito, não entra a lista dos critérios, lá está, também a razão por si não ajuda a procurar a pessoa para a nossa vida, não é? Também é tipo um checklist isolado, são as duas vertentes que se ajudam muito e que fazem com que seja ótimo. Só que uma pergunta que está relacionada com aquela que fiz há bocado sobre a pessoa ideal ou a pessoa que está destinada, em que uma pessoa que pergunta se não haverá um plano para uma pessoa que será melhor do que todas as outras. Ele refere o exemplo do livro Tobias, em que diz que Sara foi destinada a Tobias desde toda a eternidade. Sim, o que nós também confiamos é que nada pode estragar o sonho de Deus para nós, ou seja, nada pode deturpar o sonho de Deus para nós. E se o Frederico tivesse sido atropelado, por exemplo, um bocado dramático, desculpa, mas no sentido de confio plenamente que se o Senhor me chamar à vocação do matrimónio, me daria as pistas para isso. E claramente se estava sonhado por Deus Sara ser para Tobias, então também nada iria alterar isso. E sempre tiveram a plena noção de que iriam casar e formar uma família? Nunca duvidaram da vossa vocação para o matrimónio? Da minha vocação individual, isto é um bocadinho prévio a ter conhecido. Sim. Não, ou seja, porque também este discernimento, como solteira, não é? Como não tendo namorado, de perceber quais é que são as pistas que Deus me dava, e para mim as pistas eram esta vontade gigante de amar alguém, imensa, uma vontade assim gigante, de me rezar também, tipo, Senhor, que desperdício, eu quero imenso amar alguém à sério, dá-me lá esta pessoa, e perceber também individualmente o que é que Deus me está a chamar pelas minhas cheias, pelas minhas, o que é que isso me desperta em mim, e também há muito um processo individual. Pois, lá está, isso é independente de ti, da minha vocação. A minha vocação não é independente de ti, Mariana, mas é minha, mas faz com que eu a atinja e responda à minha vocação. Portanto, se respondendo à pergunta também sim, também direi que sempre soube, mas sim, praticamente foram muitos raros os momentos em que achei que talvez não fosse por aqui e sempre antes de namorarmos. Mas podia ser durante, porque às vezes o namoro também ao mesmo tempo para esclarecer a nossa vocação, de perceber se estou disponível para o sacrifício de amar o outro no namoro. O namoro é mesmo um tema muito, muito rico e o namoro, um ótimo namoro pode acabar e ser um excelente namoro e ser feito para acabar, e aquele processo a dois tem sido essencial para cada um. Portanto, não é o namoro acabou, foi um desperdício, foi uma perda de tempo, que ensina-nos muito a amar com o outro. Portanto, o namoro, um bom namoro pode acabar ou pode acabar em casamento. Isto não tira o processo de um bom namoro. E também uma coisa importante que é, ou eu acho importante, um namoro em que Deus está presente, em que a oração faz parte, em que os dois também falam sobre Deus e partilham-se a oração e dizem as pistas que têm e não têm, não é sinónimo de acabar em casamento. Às vezes há esta ideia de se é um namoro orante, então vai dar em casamento de certeza. Sim. Que bom que o namoro orante seja para perceber, olha, afinal não é por aqui. Agora, outra pergunta
relacionada com a castidade no namoro. Tem algum conselho como viver o namoro, como viver a castidade no namoro? E se sentiram algumas dificuldades como é que lidaram com elas? Sobre castidade no namoro, porque acho que isso é também todo mundo também é importante. O que é que temos também acrescentar assim? Olha, lá está, vamos por outra vez o crivo do tema desta sessão. É muito também um tempo de perceber o que é que sentimos e também perceber e reconhecer a atração física que temos pelo outro e usar o nosso entendimento para não nos deixar ficar dominados por isso. Também é um exercício muito bom de pensarmos e de compreendermos aquilo que sentimos, também não nos sentirmos frustrados, nem maus, nem somos maus porque tenho vontade de beijar o outro, uma vontade muito grande de beijar o outro. Também reconhecer estes sentimentos pelo uso da razão ajuda-nos a encaixar melhor e a não ficar frustrados e falar sobre isto, não é? E esta ideia de conseguirmos dizer um ao outro o que é que sentimos ajuda-nos em casal a decidir o que é que vamos fazer, como é que nos vamos ajudar um ao outro a gerir. Pronto, isso é uma decisão também de como nos amar mais, no nosso entendimento e como nos amar melhor. Sim, isto era uma coisa que nós dizemos muito, o que é para nós amar mais, o que é para nós amar melhor, o que é que estamos a construir. Pronto, relativamente à falta de tempo, e vocês, como são médicos, se calhar, não sei, podem sentir isso mais, como é que lidam com a falta de tempo um para o outro devido ao emprego, ao trabalho? Têm assim dicas? Sim, dicas boas. Guardar tempo, ou seja, é preciso guardar tempo formal em que o trabalho não entra. E às vezes para nós acaba de ser um bocadinho mais fácil, como somos casados, temos a sorte de estar juntos todos os dias, exceto quando não está de banco, isso é horrível, não sei. Mas não sendo isso, guardar esse tempo formal é importante, porque o trabalho às vezes entra por nós, domina-nos e nós próprios ficamos muito, muito, muito ligados a isso. Outra coisa muito importante é olharem em casal para a dinâmica da semana, isto mais no namoro, e perceber quais é que vão ser os tempos. Por exemplo, para nós, acho que a maior parte das pessoas sabe, no fim do curso de medicina nós temos um exame grande, que é o exame depois de acesso à especialidade, para o qual estamos a estudar non-stop 6 meses e quase um ano no total, ou praticamente um ano no total. E o que nós fazíamos, estávamos os dois no mesmo ano, portanto nós somos do mesmo ano, estávamos os dois a estudar para esse exame, fizemos assim umas tentativas de estudar juntos, mas achámos que distraíamos um bocadinho, e o que passávamos a fazer foi 2 tardes dos dias da semana, nós íamos jantar fora, normalmente juntos, porque às vezes também queríamos aproveitar o tempo para estar só os dois, às vezes também íamos jantar a casa dos pais um do outro, mas acabava por não ser tempo de qualidade a dois, e nós estávamos todo o dia a estudar, guardávamos aqueles slots de tempo, e outra coisa também nos ajudou muito, tanto para o exame como para o nosso namoro, era que ao domingo não estudávamos, domingo era o dia de não pegar em nada, não pensar em nada do exame e ser só o tempo de família, tempo de casal, portanto arrumar este tempo também primeiro ajuda-nos a preparar o coração para estar com o outro, porque ser no meio do rebuliço, de repente há um café aqui no meio, também não é tempo de qualidade, por isso guardar o tempo e falar muito com o outro sobre como é que estamos, isto é a ser suficiente, isto não está a ser suficiente, ok, eu sinto que preciso de mais tempo, mas agora é um tempo de uma entrega, ou é um tempo de um trabalho, ou é um tempo de exames, também gerir muito isto em função do trabalho, ou seja, falar sobre o trabalho, quais são as exigências do trabalho que sentimos e falar das exigências também das nossas carências afetivas, o que é que nós precisamos e decidirem juntos e também ter a liberdade de mudar, nós fazemos isto e desde que estamos a falar sobre isto, que é ok, achamos que estamos a precisar de mais tempo de trabalho, onde é que vai entrar? Um exemplo muito prático, nós tínhamos um programa combinado no sábado e um programa combinado no domingo e precisávamos de mais tempo para estudar e percebemos que realmente ter 2 dias cada um com uma coisa, corta os 2 dias e precisamos de um dia tudo a sério, portanto temos que arrumar melhor, portanto é um processo dinâmico, também não, acho que é importante como pista não ficarmos frustrados por não se estar logo quais é que são os tempos do casal e os tempos do trabalho, os tempos de comunicação, é preciso estar disponível para este dinamismo. Depois outra questão, quando é que o lutar pelo sucesso da relação se torna demasiado? Ou seja, como é que sabemos se devemos continuar a lutar ou se esse esforço já é sinal de que a relação não funciona? Bom, isso é uma resposta, não temos respostas para dar, não é? Ou seja, isso é uma coisa que cada um é que saberá ver por si e decidir. Agora, tem que haver esforço. Ou seja, o facto de haver esforço não é sinal de que se deve ser a mais. Sem esse esforço, sem essa decisão de pôr o outro em primeiro lugar, de fazer sacrifícios pelo outro, assim torna-se muito complicado, porque isso vai surgir inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde. Portanto, se mal acontece alguma contrariedade, é porque é demais, então pronto, vai sempre haver um momento em que é demais. Agora, de facto, se é um sufoco todos os dias, e é sempre um esforço, e não há nenhum sentimento positivo a sair daí,
Bom, se calhar é demais, mas não há receitas para isso. Mas agora a ilusão de que é sempre fácil e de que não há sacrifícios a fazer, isso não. Tem que haver esse esforço faz parte. É importante também ser bilateral e não quero dizer que tenha de ser sempre igual, ou seja, ao menos em que às vezes eu tenho que puxar mais do que o outro. Isso é por causa do trabalho, do que estamos a sentir, às vezes é um que puxa mais, mas é importante, nós dizemos conversa que não podemos estar os dois mal, tipo, se alguém está chateado, se alguém está desanimado, o outro tem que segurar o barco, não podemos ficar os dois... Estava aqui a dizer outra coisa, também muito na linha disto, que às vezes é um, às vezes é outro e que não é igual, também, já não sei se foi um grupo de namorados, também nos deram a noção de que é importante também não entrar em mercearias. Do género que... mas eu já cedi o meu tempo de estudo ao meu jantar de família, ao meu não sei o quê. Mas eu já arrumei a cozinha e tu ainda não arrumaste a casa de banho. Péssimo. Tipo, luzes vermelhas por todo lado, não, só vai correr mal, porque também este exercício de amor generoso que traz as coisas, que traz o resultado por acréscimo. E em relação a isto de nos esforçarmos muito numa relação, se nós nos esforçamos muito, os dois, e não há momentos em que sintamos a leveza e o resultado desse esforço, então isso também pode ser um sinal de alerta para se calhar nós não vamos conseguir, ou se calhar não é por aqui. Porque muita nossa experiência é o amor oblativo, que é como dizemos, o esforço que eu faço pelo outro e aquilo que eu abdico pelo Frederico, traz imensa serenidade, traz imensa coisa boa. Às vezes custa, mas depois a sensação é de um amor que transborda, que valeu a pena e acaba por também ser uma pista para se estamos a conseguir ou não. Mas lá está, não é esforço igual, no mesmo segundo, tudo igual, eu dou 5 e tu dás 5. No amor no amor não há contas. No amor tem que saciar todos, mas não há uma conta. E acham que ao longo do tempo a razão passa a ter mais peso que os sentimentos? Não sei se passa a ter mais. A questão é que eu acho que a dinâmica muda e os sentimentos amadurecem, mas não sei, é um bocado uma resposta vazia, me parece, mas ao mesmo tempo também não é. Mas acho que não passa necessariamente a ser mais, até porque grande parte das decisões também já foram tomadas previamente, não é? E há momentos já em que os sentimentos também, lá está, com a maturidade às vezes não são tão intensos, não sentimos as coisas como sentíamos com 18 anos, não sei se algum de vocês já tem essa experiência, mas olhar para trás e perceber que houve uma altura na vida em que sentia tudo muito mais dramaticamente, eu consigo claramente perceber que aos 18 anos era tudo super intenso, super dramático e que as coisas também vão evoluindo, mas às vezes na vida, mais para a frente, há momentos deste grande sentimento muito, muito importante, e que entendo por outro, assim, um braço muito pequenino que me dá votação, que é a parte dos fascínios por outras pessoas. Às vezes é uma coisa muito, muito forte. Há aquela pessoa, quando eu falo, ou quando fala comigo, faz-me sentir, tipo, apaixonada outra vez, e realmente se calhar nem sequer é o meu par. E aí entra muito também o que é que queremos viver. E lá está, estamos casados, estamos a namorar, se é uma coisa que eu consigo identificar, isto é um grande fascínio, aquela pessoa fascina imenso, mas isso não vai mudar nada na minha vida. Também não ficarmos aquele sentimento de culpa, não acredito, agora é tipo aquela prestigia que aquele rapaz fala, eu gosto imenso de o ouvir, é um drama, que horror, estou em bocado. O que é que eu faço com isso é que é importante. Mas eu acho que os próprios sentimentos muitas vezes vão amadurecendo ao longo do nosso crescimento e dos namoros, e parece que a razão manda mais, mas eu acho que não. Acho que é sempre muito taco a taco. Depois, eu não sei se isto acontece na vossa relação ou não, mas se tem assim algumas coisas que um adora e o outro detesta, tipo futebol ou, não sei, algumas comidas, não sei, coisas que um gosta muito de fazer e o outro não, e como é que lidam com isso, ou o que é que fazem nesses... Um faz o esforço? Ou... Mas não... A experiência, o exemplo muito prático. Eu gosto de... agora preciso fazer caminhadas, tipo andar rápido, tipo fazer quilómetros, andar. E no último fim de semana o Frederico, fomos os dois andar, e eu claramente fiquei super contente, andámos os quilómetros que eu precisava de andar, então que foi ótimo. E eu percebi que o Frederico não estava nada satisfeito com... Ou seja, que não lhe tinha dado um gozo gigante ir andar por andar, que é um conceito que é estranho. Mas depois falámos sobre isso, e a verdade é, eu senti mesmo amada por perceber que o Frederico não gostou nada, tipo, não foi nada o programa ideal da tarde, mas que também não ficou amoado, nem chateado, nem pensar, tipo, porque é que eu vim fazer isto que eu não gosto. Mas disse, olha, era importante para ti, tu precisavas e é bom, então siga. E o que isto dá ao outro, e acho que também me dá a mim, quando faço um esforço pelo Frederico, faço alguma coisa que nem me estava a fazer naquele segundo, é tão bom este exercício de abdicar pelo outro, o que vem a seguir é tão bom, vale imensa pena. E acho que temos treinado muito isso, mesmo em coisas pequenas do dia, de perceber o que é que... Sim, mas também é assim uma realidade muito gritante. Não temos essa história, por exemplo, uma coisa que alguém odeia e o outro... Frederico jogar jogos no telefone.
Por exemplo, irrita-me imenso. É tempo útil, pessoal, em tempo útil sábado à tarde e hora o meu marido estar no telefone a jogar um joguinho. E então isso irrita-me. Mas lá está, irrita-me, mas também eu consigo perceber que é uma coisa que dá imenso gozo, como outra pessoa quer, e eu faço esforço por não falar sobre isso até de 5 minutos. Logo. Não dizer logo, exatamente, para não dizer logo, não digo logo. Espera um bocadinho, deixe passar, então e se fôssemos fazer outra coisa? Ou seja, eu acho que até há várias coisas pequenas no nosso dia-a-dia, acho que já temos isto mais treinado de ceder ou de fazer o esforço para aceitar que o outro pode não querer o que eu quero agora. Não acho assim, então, não haver, eu acho que também temos mais facilidade em fazer isto pelo outro com... Lá está, com a dinâmica do namoro vamos aprendendo também no dia-a-dia a fazer isso. Mas sim, mas não identifico assim nada, tipo mesmo catastrófico, com um adoro e o outro não, se calhar nunca deixámos chegar a esse ponto. O Frederico teve vários jogos que já desinstalou do telefone. Ok. E outra pergunta, acham que há algum, ou qual é que é assim, o melhor momento para apresentar o namorado ou a namorada à família? Quando os dois se sentirem confortáveis. Confortáveis não é tipo, é indiferente o que é que vão achar, não, mas é, também tenho que contar. Para nós foi importante não demorar imenso tempo, porque não fazia muito sentido para mim dizer, vou já com o Frederico, que era o meu namorado, e não haver uma cara. E há estratégias boas do género, ir só dizer olá depois de jantar, ou ir só tomar um café, ou então, como foi connosco, o Frederico apresentou-me aos meus sogros antes do cinema, portanto, fui lá à casa, olá, esta é a Mariana, num tempo total inferior a 60 segundos, portanto, eu cheguei, olá, esta é a Mariana, beijinho, bem, temos cinema, adeus. Eu tinha roupa gira para conhecer quase o meu namorado e não sei o quê, nem tirei o casaco, percebem? Olá, esta é a Mariana, adeus. Portanto, também é importante ver o que é que cada um funciona e também para as famílias, porque há famílias que querem muito conhecer logo, saber quem é que é, e há outras que para quem isso é completamente tranquilo esperar 5 meses, 6 meses. Sim, eu ia dizer que também o que é para a família de um não tem que ser para a família do outro, não é porque os pais de um na semana a seguir já têm que conhecer os pais do outro também. Não houve nenhum momento que fosse complicado de gerir relativamente às famílias um do outro? Complicado de gerir do namoro? Sim. Sim, olha, uma coisa muito... Não, nada grave, mas coisas pequenas das dinâmicas das famílias serem diferentes que nos obrigaram a recalibrar. Por exemplo, no caso do Frederico, na casa dos pais dos meus sogros, janta-se mais tarde do que se jantava em casa dos meus pais. Muitas vezes, para falarmos à noite, havia vezes em que nós não conseguíamos falar antes de dormir porque o Frederico estava a jantar e já estava deitada. E então também tivemos de calibrar um bocadinho aquilo que nós gostávamos e que era possível, tendo em conta as rotinas de cada família para o nosso namoro, não é? Não haver tipo a crise, hoje não falámos antes de dormir, drama, tipo, já tinhas saído da mesa de jantar, não, se aquela é a dinâmica da família do Frederico, então também perceber como é que nós gerimos isso. Tem assim alguns pontos-chave para uma relação resultar em casamento? Falar muito, sim, falar imenso. Falar do que sentimos, falar do que gostávamos. Até eu acho que isso é verdade. Agora, não sei se é para... Eu acho que isto são pistas para um bom namoro, não são pistas para acabar em casamento. Acho que para acabar em casamento... Pode ser, para um bom namoro. Há outras coisas que também entram. Mas sim, acho que o essencial é ter esta vontade de trabalhar os dois, trabalhar com profundidade, também às vezes trazer temas mais profundos ao namoro, que não seja só como é que está a semana, como é que está a faculdade, coisas um bocadinho, ou perguntas que nós tenhamos, ou qual é o sentido da vida, ou talvez pensar se não pudesses ter filhos e querendo ter filhos não pudesses. Há algumas coisas de profundidade que ajudam a amadurecer. Acho que isso também são boas ferramentas para um bom namoro. Pronto, queria para terminar agradecer a vossa presença, agradecer terem aceito o convite e muito obrigada. Obrigada pelo convite e pela iniciativa, achamos que é mesmo muito bom e esperamos ter podido ajudar e ficamos também disponíveis para qualquer coisa. Muito obrigada, adeus.